Boa noite, povo de Deus, tudo bem? A paz seja com todos. Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando. Vamos iniciar uma oração para Deus falar conosco. O Senhor é poderoso para fazer, para falar, muito mais daquilo que nós pedimos, mais daquilo que nós clamamos. O Senhor quer trazer revelações profundas ao meu e ao seu coração. Você está pronto para ouvir a Deus? Você quer ouvir a Deus? Então vamos orar, vamos falar com o Pai? Amém? Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor,
a cada um dos teus filhos que estão entrando, Senhor, nesta live. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, individualmente, a cada um dos teus filhos. Manifesta, meu Deus, o teu poder, derrama da tua graça, da tua unção, Pai. Traga revelação profunda, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar com os teus filhos, com as tuas filhas, Pai. Abra, Senhor, a visão para que eles venham entender, Senhor, os propósitos, meu Deus. Muitas vezes nós temos sonhos e muitas vezes não conseguimos interpretar aquilo que o Senhor tem falado conosco, meu Deus. Traga revelações profundas, Pai, ao nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos, meu Deus, decifrar os enigmas que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha falar com o teu povo. Traga, Senhor, um despertamento sobrenatural sobre a tua igreja, Pai. A tua igreja, meu Deus, está adormecida, Senhor, está dormente, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tua palavra diz, meu Senhor, desperta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que o Senhor venha despertar a tua igreja, Senhor. Que venha ser uma igreja ativa, viva, Senhor, na tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloco diante de ti, cada um dos teus filhos, Pai. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Maria, paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a Luciana, a Luiz, Deus abençoe. E as pessoas que estão entrando. Já são 8h10, eu já vou iniciar. E as pessoas que forem entrando, depois voltem o vídeo e peguem do começo, tá bom? Eu não posso ficar esperando as pessoas entrarem, porque algumas estão chegando do serviço, né? As pessoas já voltaram a trabalhar, algumas estão voltando do serviço, outras vão pegar os estudos, né? Tem live também nas suas respectivas igrejas. Outros já falaram comigo que às vezes não assiste ao vivo, mas assiste depois. Então vai ficar registrado e que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento nas mãos dele. E que o Senhor venha falar com você, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre sonhos e visões, né? O Senhor tem aberto os olhos, né, dos filhos dele, para aprender mais a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas, sempre me ligam pessoas, né? Ontem mesmo me ligou uma pessoa, e conforme ela foi contando o sonho, o Senhor foi ministrando uma palavra no meu coração. E nós chegamos a uma conclusão daquilo que o Senhor havia falado com ela. Porque muitas vezes nós temos sonhos e muitas vezes nós não conseguimos interpretar, né? Então, esse estudo é para quê? Não é porque eu sou mais esperta do que todo mundo, que eu tenho mais visão do que todo mundo, não. Eu vou compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus me deu, né? E tentar passar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E o Senhor vai falar com você individualmente. Não sei como que o Senhor vai falar, porque o Senhor fala com os seus filhos de maneiras, né, próprias. Para cada um, Deus usa de uma maneira. Então, eu quero que você abra comigo a palavra em Amós, capítulo 3, versículo 7. Amém? Vou dar um tempinho para vocês acharem. Amós, capítulo 3, versículo 7. Depois do livro de Daniel, depois do livro de Oséias, Joel. Amém? Antes de Naum. Vamos ver aqui. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos profetas. Então, para quem que o Senhor dá a revelação hoje, nesse tempo, né? Primeiramente, o Senhor fala com os servos dele e com os profetas, né? Deus usa a boca dos pequenos também, né? O Senhor quer revelar o que está no coração dele. Para quem mais o Senhor traz uma revelação? Porque algumas pessoas falam assim, nossa, eu sou tão indigno de receber a visão de Deus. Ou de repente, o Senhor fala comigo e eu não consigo entender. Mas o Senhor, Ele quer falar com você. Ele quer que você mergulhe nas águas profundas, que você venha entender aquilo que Ele tem falado. O Senhor fala aqui em João, capítulo 15, versículo 15, né? O Senhor não quer, já falei isso na live anterior, o Senhor não nos chamou de servos, não quer mais nos chamar de servos, mas de amigos, né? E em João, vamos ver lá, eu acho muito linda essa passagem. Deus fala muito comigo nessa passagem. E muitas vezes existem pessoas
que quer andar simplesmente na superfície, não quer mergulhar nas águas profundas. Algumas pessoas se conformam em andar no raso. Eu sei que você que está aqui, eu percebo que algumas pessoas que amam a palavra de Deus, elas gastam tempo na palavra de Deus, né? E o Senhor, Ele quer revelar algo mais profundo. Então, por exemplo, em João capítulo 15, diz no versículo 14, 15, 14, não serei meus amigos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É interessante, né? Porque muitas vezes nós queremos ser chamados amigos de Deus e muitas vezes nós não fazemos aquilo que o Senhor fala. Senhor, eu não preparei esse versículo. Maria, vê se você acha para mim, por favor. Tem um versículo, acho que é em... não sei, eu não vou lembrar agora. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Né? Muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade. Não é assim? Muitas vezes algumas igrejas hoje, a geração de agora, ela está esperando ser servida. Elas não querem mais servir ao Senhor. Elas querem ser servidas. Faça a minha vontade. Que a minha vontade seja feita no céu e na terra. Né? E o Senhor fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Por quê? O Senhor está falando aqui, ó. Quem achar essa interpretação, me fala, que eu agora não vou parar para procurar isso, não, que senão eu vou perder tempo. O Senhor diz aqui, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, você pode declarar, eu quero ser amigo. Talvez você já até falou aí. Ou de repente você até pensou, não, eu não quero mais ser servo, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser amigo de Deus. Né? A primeira impressão, quando nós falamos, o Senhor fala que Ele vai revelar, a revelação é para quem? Para os amigos de Deus. Então o Senhor fala que Ele não quer mais que você seja servo, mas que você seja amigo. Mas como é que eu vou ser amigo de Deus? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamei de servos, já não vos chamarei de servos, porque o servo, é Mateus 6, eu vou ler já, tá, Maria? Obrigado, viu? Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, é maravilhoso quando você se aproxima de Deus. A palavra de Deus, acho que é em Isaías, que fala que o povo tem se aproximado dele com a boca, mas o seu coração está longe. Você já viu pessoas na igreja? Não sei se você já aconteceu de você estar assim na igreja, com todo mundo. Por exemplo, de repente o Senhor está ministrando uma palavra profética e você está pensando na comida que você vai fazer amanhã. No horário que você vai ter que levantar, de repente a pregação demora um pouquinho e você já fica olhando no relógio, meu Deus, vai demorar muito, eu preciso ir embora, pegar ônibus, fazer isso, e você se distrai, né? Existem pessoas que até levantam a mão, né, na hora da oração, mas por um momento o seu pensamento vai longe. Capítulo 6 de Mateus, versículo 10, vamos ver aqui. 6, 10? Acho que não é. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é esse versículo. Deixa eu ver se eu acho. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Deixa eu ver se aqui no Senhor. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu não vou achar. Eu não vou achar porque eu não vou... Mas vocês entenderam. Depois vocês procurem lá. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? O Senhor fala aqui que Ele vai chamar de amigo aquele que obedece à palavra dEle. Você está disposto a obedecer à palavra de Deus? Mesmo que ela seja contrária à tua vontade?
Porque é muito fácil nós falarmos, eu quero ser amigo de Deus. Eu vou ser amigo de Deus. E aí, muitas vezes, quando o Senhor pede para você fazer alguma coisa, você fala, agora não dá. Não posso fazer agora. Né? Às vezes o Senhor te impele a você fazer alguma coisa para Deus. E você arruma desculpas. Quem quer, ela faz. Quem não quer, arruma desculpas. E muitas vezes nós, como seres humanos, às vezes falamos, não tenho tempo para fazer a obra de Deus, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Mas o Senhor quer revelar o segredo dele para o teu coração. Mas primeiramente você precisa obedecer ao Senhor. Abraão, quando Deus chamou Abraão, ele falou para ele, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E o Senhor, é Lucas, né, Maria? É Lucas, deixa eu ver aqui. Lucas 6, versículo 10, né? Deixa eu ver, se é isso mesmo. Não é. Não é esse versículo. Não é. Mas não tem problema, não. Na próxima live eu trago. Não é. Mateus 6, não é. Mas amém. Então o Senhor, Ele quer revelar o profundo do coração dele para você. Em 1 Coríntios, vamos ver lá? Diz assim, em 1 Coríntios 6,46, tá? Vamos ver então. 6,46. Isso, Maria, isso mesmo. É isso aí. Aqui diz, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava firmada na rocha. Mas os que ouvem e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu o ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. É isso mesmo. Então o Senhor fala aqui, muitos têm me chamado Senhor, mas não têm obedecido ao Senhor. Eu tenho observado nessa pandemia, não só pessoas que eu conheço, que nessa pandemia se distraíram, a onda bateu com tanta força que a pessoa largou Jesus. Ela abandonou Jesus, né? Se enfraqueceu, perdeu a fé, perdeu a esperança, porque não estava alicerçado na rocha. O Senhor quer levantar uma nova geração. Dessa geração que o Senhor está despertando, Deus vai trazer um grande renovo. E você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Abraão, quando ele saiu da sua terra, do meio da tua parentela, ele saiu do seu aconchego. Ele saiu do... você sabe quando você está no seio da sua família. Você sente segurança, você sente abrigo, você sente refúgio. Então, quando ele foi para uma terra estranha, eu tenho certeza que ele deve ter pensado, como todos nós pensamos, eu vou sair da minha terra, de um povo que me conhece, eu vou lá saber o que eu vou enfrentar. Mas o Senhor fala que quando eu obedeço a voz de Deus, muitas vezes eu estou acostumada a andar no raso. De repente você quer novidade de vida, mas você está andando só no raso. Se você quer ter experiências profundas com o Senhor, você tem que mergulhar naquilo que o Senhor tem falado com você. O que o Senhor tem cobrado? Eu sei o que o Senhor tem me cobrado. Você sabe o que o Senhor tem cobrado de você? Porque o Senhor fala comigo, eu tenho certeza que o Senhor fala com você. Você sabe quando você está falhando, você sabe quando você está negligenciando, você sabe quando você está deixando de orar. O Senhor te repreende. O Senhor fala que Ele repreende todo aquele que Ele tem por filho. Então, se o Senhor está te repreendendo, é porque o Senhor te ama. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, são para os que o amam.
Então, para quem é a revelação? Primeiramente, né? Para os servos, para os profetas, para aquele que é amigo de Deus e para aqueles que o amam. Quando você que é casado, quando você era namorado ou noivo, quando você recebia uma carta do seu namorado, o que você fazia? Você falava assim, eu vou ler depois. Ou você corria e abria logo. Ou quando você enviava uma carta, antigamente tinha aqueles bloquinhos de carta, não sei se vocês eram daquela época, né? Na minha época, quando jovem, tinha aqueles bloquinhos de carta e tinha os envelopes que as mocinhas colocavam, escreviam e colocavam até perfume, né? Pessoas colocavam até perfume. O Senhor fala que Ele é a carta aberta. Nós somos a carta aberta, lida por todos os homens. As pessoas vão olhar para você e vão ler em você quem é você. O Senhor fala que nós somos carta aberta, lida e conhecida por todos os homens. Porque a tua boca pode falar coisas de Deus, mas o teu coração às vezes está vazio. É sepulcro caiado. O Senhor, Ele está dissipando essa geração que só fala de Deus pela boca, mas o coração está longe. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, esse versículo é para mim e para você. As coisas encobertas são para o Senhor. Tem coisas que o Senhor não vai revelar para você. Às vezes você está perguntando para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso, por aquilo outro? Tem coisas que o Senhor não vai revelar. O Senhor diz, as coisas encobertas são para o Senhor, vosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os filhos, e para sempre, para cumprirmos toda a palavra desta lei. Então, existe coisas que o Senhor vai revelar para você nesse tempo. O Senhor falou para os discípulos, também não vou lembrar esse versículo agora, mas depois eu procuro e trago para você. O Senhor falou para Jesus, eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não podem suportar agora, né? Então, quando você era novo convertido, o Senhor te dava o leitinho, Ele te dava na boquinha, e o Senhor falou, aquilo que eu tenho para vocês, vocês não podem suportar agora. Mas já é tempo, hoje, de você aprender a mergulhar. É tempo de você aprender a sair do raso. Porque o Senhor não te chamou para você ficar nos bastidores. O Senhor te chamou para você fazer a diferença. Você quer fazer a diferença? Então abra o teu coração para o Senhor falar com você. E se o Senhor já tem falado com você, né? O Senhor fala que nós temos que observar, né? Ele está falando, mas eu tenho observado ou tenho passado desapercebido? Tem passado desapercebido aquilo que o Senhor tem falado com você? O Senhor quer falar, abrir a revelação para você. Existem vários tipos de revelação, né? Tem a visão normal, que é a visão que o Senhor te dá. Vamos ver lá em Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 1. Diz assim, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo em visão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor, e te darei Ur dos caldeus para dar-te-ei a terra, para herdardes. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse, toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e uma rola de pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os no meio, e pôs cada parte em frente uma outra, mas as aves não partiu.
e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Aqui essa passagem fala que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus, ele tem uma aliança comigo, com você. João 16, versículo 12, é esse, deixa eu ver se é esse versículo mais. Vamos ver se é esse. João 6, 12. Deixa eu ver se é. João 16, estou lendo o texto. Versículo 12, diz assim: ainda tenho muito o que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Exatamente, é isso mesmo. Esse é o tempo. Naquele tempo, quando você aceitou Jesus, o Senhor não podia te falar tudo. Mas o Senhor agora quer que você comece a navegar para as mais águas mais profundas. Já é tempo de você sair do raso. Ezequiel, versículo 37, vamos lá para Ezequiel. Ezequiel. Abra lá em Ezequiel. Trinta e sete. Diz assim: veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor dele. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, pode viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então disse: profetiza sobre esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estendereis pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um com seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem os quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre eles, esses mortos, para que vivam. Na realidade, aqui o Senhor está falando sobre uma visão, né, que Ezequiel teve. Muitas vezes o Senhor tem falado, né, que Ele pode ressuscitar os teus sonhos. De repente você se frustrou no ministério, você se machucou, de repente você acha que você não vai mais ser útil. De repente você está como esse vale de ossos secos. Você está sem forma, você está vazio. Você acha que essa geração é para outras pessoas, não é mais para você. E o Senhor quer usar você como instrumento nas mãos dele, né? O Senhor fala sobre a visão profética. Em Isaías, capítulo 1, versículo 1, né? O Senhor fala, vou ler o versículo 2. Ouve os céus e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecido
o meu povo não atende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, filho de corruptos. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Porque serias ainda castigado, mas vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecia o óleo. Aqui no versículo 11 diz: de que me serve a multidão dos seus sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem cordeiros, nem bodes. E ali vai a revelação. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo tantas coisas para Deus, né? Existem pessoas que estão na igreja há alguns anos já, né? Infelizmente, nós temos visto que pessoas estão em cima do altar, servos do Senhor, estão longe de Deus, né? Como o Senhor diz, a boca fala de Deus, mas o seu coração está muito longe. O Senhor fala que não adianta você sacrificar, fazer sacrifícios. O Senhor fala que Ele está farto dos holocaustos. Chegou o tempo de você parar. Para e ouve. Porque muitas vezes, já viu criança, quando um pai, ele fala: filho, vai lá no mercado, compra isso, e fala para fulano. Aí a criança fala: não, pai, já sei o que é, já sei. Ou senão o pai dá um ordem para a criança: você vai fazer isso, vou te ensinar como é que você faz assim. Não, eu já sei. E aí quando ele vai fazer, ele faz tudo errado. Já aconteceu isso? Ou com você, ou com alguma pessoa. Uma vez eu estava na igreja, estava tendo um evento na igreja, estava fazendo uma comida. E aí eu estava atarefada e pedi para uma criança, um rapazinho, ir buscar uma coisa no mercado para mim. Eu não lembro o que era. E eu falei para ele: fulano, vai lá no mercado e vê se tem tal coisa. Ele pegou o dinheiro e foi. Depois ele voltou e eu falei: me dá. Eu falei: era para trazer? Eu falei: claro que era para trazer. Não sabia. Você falou para ver se tinha. Muitas vezes nós não sabemos interpretar aquilo que o Senhor está falando. Se Ele está te dando alguma revelação, é para você fazer. Ele não está te dando só para você saber aquilo que Ele quer que você faça. Se Ele está te dando sonhos, revelações, não é só para você saber. Alguma coisa o Senhor está querendo falar com você. Você já parou para pensar? Senhor, o que é que o Senhor está querendo falar comigo? Você já entendeu? Ou você simplesmente sonha: eu sonhei. E não busca saber o que o Senhor está querendo falar com você? Você sabia que quando você negligencia a palavra de Deus, o Senhor para de falar com você? Ele deixa de falar com você e vai usar outro, né? Algumas pessoas falam assim: se Deus não me usar, não tem. O Senhor fala que na obra dele não existe ninguém substituível. Se você não quiser, Ele não vai te forçar. Ele vai levantar outros. Aquela bênção que era para ser sua, aquela experiência maravilhosa que era para ser sua, Deus dá para outro. Ou de repente Deus te dá uma palavra profética, ou te dá uma revelação, e você, com medo, né, parecendo aquela parábola daqueles servos, né, que Deus deu um talento, deu 5 talentos para um, deu 2 para outro, deu 1 para outro, e aquela pessoa falou assim: eu tive medo, eu escondi. Será que você tem escondido o talento que Deus tem te dado? De repente o Senhor te dá uma palavra profética para você falar para alguém, e aí você não fala: não vou falar não, porque eu estou achando que é da minha carne. Aí você não fala. E vai lá e fala as mesmas palavras que era para você ter falado. E aí você fala assim: nossa, era Deus. Você perdeu a oportunidade de dar mais um passo adiante de Jesus. Você perdeu a oportunidade de começar a andar, a navegar nas asas do Espírito. O Senhor quer usar você. Se deixe usar por Ele. Não temas. Você pode errar, pode acontecer de você errar. Mas você errou tentando acertar, né? Pedro, quando estava começando a andar sobre as águas, todos os outros discípulos, eles poderiam ir
e ter com Jesus. Pedro falou: Jesus, se és tu, me faz andar sobre as águas. Jesus falou o que para ele? Vem. E ele começou a navegar, andar por cima das águas. Quando ele se viu em alto mar, ele teve medo. E ele começou a afundar. O que o Senhor falou para ele? Homem de pouca fé. O Senhor quer te usar, homem de pouca fé. Tinha uma pessoa que eu conhecia que ele falava, é homem bully. Homem bully é homem de pouca fé. Você é bully? Se você é bully, está na hora de você começar a andar sobre as águas. Comece a andar sobre as águas. E o Senhor vai confiar em você as obras dele nas suas mãos. Porque ele sabe que você é capaz de fazer. Numa empresa, existe 2 funcionários. Um negligente, aquele que fica procrastinando. Ele deixa sempre para amanhã. E tem outro que a mesa dele está sobrecarregada. Então, o patrão, ele tem um documento muito importante e que precisa ter pressa. Então, tem outro funcionário que está com a mesa vazia, não tem muito serviço. Se você fosse o patrão, você está vendo que você tem muita pressa para você ter aquele documento e você sabe que precisa sair com pressa. Você vai dar para aquele funcionário que tem muito serviço ou você vai dar para aquele funcionário que não tem muito serviço? Um patrão experiente, ele daria para aquele que tem muito serviço. Porque aquele funcionário que está sem fazer nada, ele não procura fazer, ele não procura crescer, ele está sempre acostumado a ficar no raso. Então, o patrão, ele conhece aquele funcionário que está sempre buscando serviço, né? Tem um versículo que fala, né? Quando eu busco ao Senhor e eu quero receber a revelação de Deus, eu começo a buscar como tesouros escondidos. A Bíblia fala. Buscar, em Provérbios fala. Buscai como tesouros escondidos. Buscai como a prata. E muitas pessoas querem pregar a palavra de Deus e ficam no raso. Não busca crescer. Não busca amadurecer. E fica andando no raso. Então o Senhor, ele vai dar a revelação para aquele que está buscando. Eu tenho um versículo que fala: eu vou me deixar gastar pelo Evangelho. Você tem se gastado pelo Evangelho? Ou você tem ficado na rede, balançando na rede e dizendo, cantando aquela musiquinha: eu quero trabalhar pro meu Senhor, tomando suquinho de laranja, né? Tomando suquinho de limão, balançando: eu quero trabalhar pro meu Senhor. O Senhor falou: já é tempo de você, já está ensinando, já é tempo de você ser mestre, mas você precisa primeiro dos primeiros rudimentos, você precisa ainda primeiro do leitinho. O Senhor falou que não, já era tempo de você estar ensinando, e você está recebendo ainda os primeiros rudimentos. Você sabia que existem cristãos que estão há tantos anos no Evangelho, e o pastor tem que ficar ligando: fulano, você vai vir para a igreja hoje? Fica firme com Jesus. O camarada já tem 30 anos na igreja e não cresceu nada. Se você perguntar onde fica o livro de Amós, ele não sabe. Porque ainda tem Amós na Bíblia? Eu não sabia. Tem Abacuque na Bíblia? Nossa, eu não sabia. Tem Ageu? Não sabia. A Bíblia dele fica aberta só no Salmo 91. A página está toda amarelinha já. Né? Existem muitos cristãos assim, infelizmente existe. Paz, pastora Cristina, Deus abençoe. Aqui a palavra do Senhor nos diz: existem alguns tipos de sono, né? Existe o sono físico, né? O Senhor fala que aquele que está no Senhor, eu não vou ler, não vou abrir a Bíblia aqui, mas eu coloquei aqui para adiantar, tá bom? Em Salmo 3, versículo 5 diz: eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Em Salmo 4, versículo 8, diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então o Senhor fala que existe o sono normal, mas infelizmente existe o sono da indolência. O que é um sono da indolência? Vamos ver lá. Existem cristãos dormindo. 2 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu ver o que a Maria está falando aqui. 2 Coríntios, capítulo 2.
2 Coríntios, capítulo 2, 15. Capítulo 2, versículo 15. Doze, 15. 12, 15. Doze, 15. Diz assim: Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-as cada vez mais, seja menos amado. É triste esse versículo, hein? É lindo, mas é triste, hein? Se a pessoa... às vezes, isso acontece com a gente, com você que é obreiro, eu sei que já aconteceu com você e acontece. Aqui o Senhor diz: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Não é fato? Isso não é fato? Às vezes nós nos gastamos tanto por almas, nos gastamos tanto pelo Evangelho e amamos de verdade. E às vezes somos menos amados. E, infelizmente, o ministério sacerdote, o ministério profético, o ministério, enfim, Jesus, ele foi perseguido, ele foi rejeitado. E a Bíblia fala aqui que Jesus, ele deu a vida por mim e por você. E no momento escolher Barrabás. Muitas pessoas, você tem gastado tempo, investido tempo sobre essas vidas, e elas buscam Barrabás para buscar os conselhos. Não é triste? É triste, mas é bíblico, né? O Senhor, por mais que você seja acusado, caluniado, se Jesus foi, você vai ser também. Mas assim como receber as palavras de Jesus, você vai... Algumas pessoas vão te ouvir. Mas a Bíblia fala também que se eu souber do caminho e não anunciar o Evangelho, o sangue dessa pessoa vai cair sobre mim. Então, ainda que a pessoa rejeite as suas palavras, o sangue dela não vai cair sobre você. Ela não vai cair sobre você porque você anunciou. E o Senhor deu o livre-arbítrio para mim e para você. Eu peguei a boa parte, que é a palavra de Deus. Mas, infelizmente, tem pessoas que vão preferir cuidar de casas, cuidar... Não seja errado cuidar de casa, não me interprete mal. Mas o Senhor, ele fala, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. E o Senhor está falando, para um pouquinho que eu quero falar com você, eu quero te dar sonhos, eu quero te dar revelação. E você fala, para um pouquinho, Senhor, cala a boca que eu estou prestando atenção aqui, Senhor. Eu não tenho tempo para te ouvir, para um pouquinho, quietinho, Senhor. O Senhor fala, tá bom. Então, fiquem aí vocês falando sozinhos. Faz a obra do jeito que vocês quiserem fazer, eu estou fora. E o Senhor, as pessoas na igreja, o povo de Deus tem feito Deus calar. O Senhor tem calado a boca. Eu lembro que antigamente, eu ainda peguei a geração de milagres. Ainda peguei essa geração de pessoas que adoravam a Deus de verdade. Hoje as pessoas querem andar no raso. Não tem tempo mais para ouvir a Deus. Não gastam mais tempo em jejum. Não gastam mais tempo na palavra de Deus. Como é que você quer ter revelação? Eu sei que eu vou explicar sobre sonhos. Mas não adianta eu explicar a letra e não te mostrar a essência. Porque se você não se aproximar do dono da revelação, você não vai ter revelação. O Senhor fala que Ele vai falar a palavra dEle para os amigos, por aqueles que amam a palavra dEle, para os profetas, aqueles que estão pagando preço para ouvir. Ou você acha que você vai ouvir a voz de Deus para que você venha se envaidecer? Porque se você está esperando ouvir a voz de Deus para você ficar vaidoso, para de repente as pessoas te reconhecerem no ministério, o Senhor não vai te dar esse dom.
Primeiramente, você precisa se converter. Se converter a Deus, voltar o seu coração para Deus falar com você. Né? Porque senão você vai se tornar um vidente, como existe muitos, com espírito de mentira, né? E o Senhor fala que Ele quer levantar uma geração de adoradores. Em Provérbios 6, versículo 4, vamos ver aqui. Existem muitas pessoas que estão vivendo o sono, que é o sono do justo, o Senhor fala que Ele vai dar. Então existem pessoas que estão na igreja, elas estão lá no altar, elas estão tocando, elas estão cantando, elas estão se vestindo o uniforme de obreiro, eles estão bonitinhos, mas é sepulcro caiado. 6, versículo 4, vamos ver aqui. Diz assim: não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega, e ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejamento, um pouco de encruzamento das mãos, para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Esse versículo nós sabemos que nós estamos falando de uma pessoa preguiçosa, mas existe a pessoa preguiçosa espiritualmente. Elas são daquele tipo de geração. Irmão, você ora por mim? Irmão, faz um propósito de jejum por mim. Enquanto isso, ele vai dormir, ele vai encher a barriga. Tem um versículo na Bíblia, acho que é em Coríntios, que fala em Creta, né? A Bíblia fala do povo de Creta. E o Senhor fala ventres preguiçosos, né? E era um povo, a igreja de Creta, deixa eu ver se eu acho aqui. A igreja de Creta era um povo de Deus. Eles teriam que ter testemunho de cristão, mas o testemunho deles era horrível. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Senhor, existe pessoas que aparentemente tem uma fachada de crente, mas o testemunho dela lá fora é de escandalizar. Tem pessoas escandalizando o evangelho. Tem pessoas que estão completamente longe de Deus, fazendo tudo que é imundo lá fora. E aparentemente estão vivendo uma vida dissoluta. Eu vou falar um versículo mais ou menos que está na minha cabeça, mas não vou achar agora. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins. O seu testemunho é exato. Quer dizer, o testemunho da igreja de Creta era terrível. Eu não sei qual é o seu testemunho lá fora. De repente, você tem um testemunho péssimo lá fora. As pessoas olham, os seus vizinhos olham para você e falam: meu Deus, isso é crente? Parece o diabo. Nem parece crente. O Senhor fala que Ele corrige aquele que Ele ama. Eu sei que às vezes o Senhor fala duro, mas o Senhor, Ele fala isso para impactar mesmo, para que as pessoas voltem o coração para Ele. Então, em Provérbios 10, versículo 5 diz: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O Senhor está perguntando para você: você tem alegrado o coração do teu Deus? Ou você tem sido a vergonha dele? Porque existem muitos pais que têm filhos para sua vergonha. Tem tantos pais aí com a cara no chão, porque ele ensinou direito, né? Mas o seu filho escolheu o caminho dele. E o Senhor está perguntando para você: você é o que trabalha na cega? Ou você é Tito? Oh, Maria, glórias, oh, glória. Tito. Vamos ver aqui.
Vamos ver lá, Tito. Às vezes eu queria ter uma mente fotográfica, sabia? Tem gente que tem uma mente assim fotográfica, fala tudo. E sem ler na Bíblia, eu infelizmente não tenho. eu tenho a palavra no coração, mas não sei tudo, não consigo ler tudo. 1:12, né? Tito 1:12? Acho que não é isso não, hein? Tito, capítulo... Ah, tá, vamos 2. Tito 1:12. Um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-o severamente, para que seja são na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados em toda boa obra. Triste, né? Não está falando aqui de um povo que não tinha Deus, não. Eles confessavam, versículo 16, confessavam que conheciam a Deus, mas negavam com as suas obras. Aí você, de repente, pede: Senhor, quero revelação. O Senhor fala: vai se converter primeiro. Converta o teu coração para mim, para que eu venha trazer a revelação para o teu coração. Você precisa estar o Senhor fala que Ele esquadrinha o teu coração. O Senhor sonda o teu coração e Ele esquadrinha o teu coração. E Ele vê que no teu coração existem coisas más. O Senhor quer te lapidar. O Senhor quer te usar como vaso de honra. O Senhor não quer te rejeitar. Ele não quer te quebrar como vaso de desonra. Mas o Senhor quer te lapidar para que você venha ser usado por Ele. Existem pessoas que estão dormindo, né? Você sabia que o sono espiritual impede a revelação? Vamos ver lá em Timóteo. Esse versículo eu gosto muito de ler ele, porque é uma palavra revelada mesmo. Em 1 Timóteo 4, versículo 14, diz assim: você sabe, irmãos, Deus tem um mistério comigo. Às vezes, eu não preparei esses versículos que a Maria está me ajudando a achar hoje, mas são palavras que Deus está colocando no meu coração. Eu sei que, de repente, existem pessoas que estão ouvindo e precisam ouvir isso. Então, eu não preparei esses versículos, eu até coloquei uma apostila aqui pronta, mas às vezes o Senhor muda as palavras na nossa boca. Ainda bem que eu tenho a palavra no coração e mais ou menos eu sei explicar. Às vezes eu não acho o endereço, mas o Senhor está falando aqui, eu sinto isso. Eu lembrei da passagem de Jesus, né? Quando Jesus estava andando e a mulher do fluxo de sangue, né? Ela estava, né, há muitos anos assim, e quando ela foi excluída pela sociedade, porque naquela época a mulher era imunda, na época ela tinha que se excluir, e ela tocou nas vestes de Jesus, e Jesus falou: quem me tocou? Os discípulos falaram: Senhor, a multidão te aperta. O Senhor pergunta: quem me tocou? Ele falou: alguém me tocou, porque eu senti sair virtude de mim. Então eu sinto às vezes quando existem palavras que eu sei que está alcançando pessoas, mas não sei para quem são. Se for para você, pega. E ainda que seja uma palavra de exortação, ouça o Senhor, porque o Senhor te ama. Ele está te repreendendo porque Ele quer te usar. Em 1 Timóteo 4,14 diz assim: não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti, como os que te ouvem. Então o Senhor te deu um dom. Eu não sei qual é o dom que Deus te deu. Talvez não seja o dom de visão, talvez não seja o dom de profecia, porque cada um tem o seu dom específico. Eu não sei qual é a área que o Senhor quer te usar.
Mas o Senhor fala aqui, não despreze. Existem pessoas desprezando o dom de Deus. O Senhor te dá um dom, você fala, eu não quero esse, eu quero esse. Ah, Senhor, o Senhor me deu o dom de cântico, mas eu não gosto de cantar. Eu gosto de pregar. Eu não gosto de pregar, eu gosto de cantar. Eu não gosto sei lá, de fazer visita. Eu gosto de ficar assim, só cantando. Eu gosto de ficar só deitado na rede, balançando. O Senhor fala, não é tempo de você dormir, meu irmão. Né? Você não sabe que hora que o Senhor vai vir. E o Senhor fala assim, onde estão as tuas obras? O Senhor fala, não se apresente para mim de mãos vazias. Vai ter muitas pessoas que vão chegar lá de mãos vazias. Que triste, né? Pessoas que deveriam estar somando, sendo bênção. Você sabe que você recebeu de Deus. Você tem conteúdo para falar de Deus. Você tem conteúdo para exercer o ministério, mas você prefere ficar deitado na rede, vivendo o sono da indolência. O Senhor fala, não despreze o dom que eu te dei, o qual foi dado por profecia através da imposição dos presbíteros. Medita essas coisas. O que é meditar essas coisas? Gastar tempo, meu irmão. O que Deus te deu para você? De repente é você ensinar alguém a tocar um instrumento? De repente é você cantar, você ensinar alguém a cantar? Ou de repente você vai pregar, você vai evangelizar, gasta tempo. O Senhor fala, medita essas coisas e ocupa-te, meditar. O Senhor me deu o dom da palavra? Eu vou ensinar a palavra? Como é que eu vou ensinar a palavra se eu não vou estudar? Algumas pessoas falam para mim, já falaram para mim, mas por que você já deu essa aula há tantos anos e você sempre tem que ler? Todo dia que você vai dar essa mesma aula, eu já dei essa aula aqui muitas vezes, na escola de teologia. Alguns sabem qual é a escola de teologia que eu estudei 4 anos, depois eu fui dar aula, fiquei acho que uns 4, 6 anos dando aula, e sempre dei essa matéria. Por que todas as vezes que eu vou dar essa mesma matéria, eu estudo? Porque sempre Deus tem algo novo para dar. Sempre existe uma palavra rema para dar. O Senhor fala, medita essas coisas e ocupa-te nelas. Qual é o dom? Você acha que você vai cantar e o Senhor recebe a tua voz, o teu cântico, sem você ensaiar? Ou de repente você vai pregar, você não precisa pregar, como eu já vi muitos pregadores falando, eu não preparo esboço. Tudo bem, que nem hoje eu preparei o esboço, tá tudo aqui, mas o Senhor falou alguns versículos que eu não estava preparado. E eu tenho que estar preparada também para receber no Espírito. Mas o meu esboço eu tenho que ter. Eu não posso simplesmente não estudar e ficar lá enchendo linguiça, como o ditado popular diz, né? O Senhor fala aqui, ocupa-te nelas para o teu aproveitamento. Quando você se dedica no dom que Deus te dá, você vai ver que Deus vai te usar cada vez mais. Quanto mais você se dedica, mais Deus vai te dando, porque o Senhor está vendo que você está gastando tempo. É aquele versículo que nós falamos agora. Vou me deixar gastar pelo Evangelho. Ainda que amando muito aquilo que eu faço, eu vou ser desprezado. Infelizmente, vou ser desprezado por muitos. O Senhor fala, para que o seu dom seja manifesto a todos. Você sabia, por exemplo, vou te dar um exemplo. Existem pessoas que não têm, assim, aparentemente, dom nenhum, visível nenhum. Não tem dom de visão, não tem dom de revelação, não tem nada. Mas a pessoa está sempre pronta para ouvir aquilo que Deus tem dado para ela. Então, às vezes, a pessoa fala assim, meu dom é orar. Você percebe quando uma pessoa, ela ora, quando ela começa a buscar de Deus, e você sente quando a pessoa teve uma revelação de Deus. Você sente quando ela é usada na oração. Você conhece uma pessoa que tem orado. Vou colocar o som aqui de novo, irmão, só um minutinho. Você percebe quando a pessoa é usada por Deus. E você sente quando uma pessoa é de oração. Você sente quando as palavras dela. Você sabe quando a pessoa tem intimidade. O Senhor fala, tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isso, você se salvará a si mesmo, tanto a ti como os que te ouvem. Você quer que as pessoas dão crédito a voz. Lembra do versículo. Quem deu crédito à nossa pregação? Muitas vezes nós queremos que as pessoas dêem crédito à nossa pregação, mas nós mesmos não buscamos, não nos aprofundamos, né? Aqui em Isaías 56, abra comigo ali.
Isaías 56, versículo 10. Versículo 10. A hora boa, né, gente? 56, versículo 10. Diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. O que é tosquenejar? É você, né, daquela piscadela. Tá tosquenejando. E esses cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho, beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Existem pessoas que começaram a andar no Evangelho, né? Tanto pastores como evangelistas, como membros. Eles estão acostumados a andar com Deus. Então eles acham que só porque eles têm muitos anos no Evangelho, que eles são salvos. Que eles não precisam mais buscar, já são salvos, já conhecem que Jesus é o caminho e pararam aí. E o Senhor diz que o que é um atalaia? Você sabe qual era a função do atalaia? Era anunciar quando vinham os inimigos. É aquele da oração. Os atalaias baixaram a guarda. Arão e Ur baixaram a guarda, né? Aqui, que sabe quando Moisés estava na batalha, Arão e Ur, Moisés quando cansava os braços, Arão e Ur levantavam. Você sabe que nessa pandemia, os Arão e os Ur estão deitados na rede? Estão deitados na rede. Esqueceram que tem que orar, esqueceram que tem que jejuar. É aquela palavra que diz sobre os cretenses. O testemunho deles são ventres preguiçosos. Você tem jejuado, meu irmão? O Senhor está falando com você. Você tem jejuado? Você sabia que o jejum afina a tua audição espiritual? Ou você acha que só porque você está lá em casa, não está indo na igreja, você não precisa mais jejuar? E o Senhor diz aqui, os atalaias estão cegos. Não conseguem mais ver nada. Nada sabem. Todos são cães mudos. Você cerrou os seus lábios. Não podem ladrar, cão que não pode ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. O Senhor está falando muito hoje sobre, né? Lembrei de uma passagem que fala que tem os dormentes. Jonas, né? Jonas foi dormir também. Jonas, ele deveria ir para um lugar e porque ele não queria obedecer a Deus, ele era para ir para Nínive, mas ele foi para ao contrário, né? Ele pagou a passagem para ir para um lugar porque ele não queria obedecer a Deus. Será que você está pagando o preço porque você não quer obedecer a Deus? Será que essa luta que você está vivendo é porque você está em dormência espiritual? O Senhor fala, os atalaias estão cegos. Eles estão mudos. Estão deitados e amam tosquenejar. E esses cães são gulosos. Lembra da passagem de Creta? Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Eles são pastores que nada compreendem. O que significa aqui? Não estou falando exatamente de pastores. Está dizendo que pessoas deveriam estar ensinando, mas não compreendem mais nada. Você sabe que Eli, ele ficou cego, né? Os seus filhos estavam fazendo tantas coisas erradas e ele não os repreendeu. Ele simplesmente deixou, porque era filho dele, né? Outra passagem, quando Deus fala que ele levantou Samuel, né? O sacerdote que deveria estar ouvindo a Deus, ele deveria aconselhar, mas ele não estava ouvindo mais a voz de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós estamos no caminho com Deus, que o Senhor está falando conosco, mas nós estamos cegos.
Senhor não está mais falando com você. Você acha que Deus está falando? O seu ego está falando com você. Mas o Senhor não está mais falando com você. O Senhor fala para você, lembra-te de onde caíste e volte. Volte. Porque o Senhor ainda te ama. Ele ainda te espera. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. O Senhor está falando com você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para de dormir. Para de cochilar entre dois pensamentos. Chegou a hora de você pegar a tua espada e andar como um soldado valente na presença do Senhor. Você vai ver o que o Senhor vai fazer com você. Peça perdão hoje para o Senhor. O Senhor está falando com você, igreja. Ori andarava su de cantarava sui. De masu de canto, li masu de cantarava sui de coma, nandarava su de cantarava sui. Manantarava sui de com, tarava sui de cantarava sui de cantarava sui. Manifesta, Deus, o teu poder sobre a tua igreja, Senhor. Desperta, Senhor, a tua igreja que está dormindo, meu Deus. Manifesta, meu Deus, o teu poder. Tira, Senhor, esse sono espiritual, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traga, Senhor, a revelação profunda, Senhor, no coração desse meu irmão, no coração dessa minha irmã. Meu Deus, talvez eles não tenham mais força para buscar a tua face. Talvez se entristeceu, talvez, meu Deus, foi injuriado, foi perseguido, meu Deus. E o teu filho está na lona, meu Deus, está no chão. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Levanta, Senhor, os teus filhos, Senhor, nesta noite, meu Deus. Orian, Twitch, Conva, Sui, Manantaraia, Sui, Decandaraia, Sui, Decantarava, Sui. De como sui te candaraia sui, de cantalava sui. Senhor, desperta os teus filhos, Pai. Manifesta, meu Deus, o teu poder. Derrama, Senhor, da tua graça, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai falar com você nessa noite. Presta atenção, que o Senhor vai falar no teu ouvido. E você vai saber que é Deus. O Senhor está falando para mim que Ele vai falar com você essa noite. Presta atenção. E não tenha preguiça de levantar e escrever o que Deus está falando com você. O Senhor está ativando o teu ministério hoje. O Senhor está ativando, meu irmão, minha irmã, o teu ministério hoje. Pega essa palavra. Se foi remo para o teu coração, pegue essa palavra e obedeça o que o Senhor está falando com você. É tempo de você voltar. É tempo de você ouvir aquilo que Deus está falando com você. Porque o Senhor quer te usar. Ele não estaria falando isso para você se não fosse verdade. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou encerrando, Senhor, essa live agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, meu Deus, que o Senhor falou essa noite. Eu sei que o Senhor falou com algumas pessoas. Eu sei que o Senhor é poderoso para ativar novamente, Senhor, o ministério dos teus filhos. Muitos estão enfraquecidos, decepcionados, mas o Senhor pode restaurar, Senhor, a vida de cada um deles. Manifesta, meu Deus, o teu poder. Visita, Senhor, esta casa, Senhor. Traga alegria a este coração, Senhor. Traga alegria, Senhor, no ministério, meu Deus, novamente, meu Deus. Que os teus filhos, meu Deus, coloco diante de ti, Senhor, a Luciana Luiz, meu Deus. Traga, Senhor, um renovo sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Toma, Senhor, cada uma dessas pessoas, meu Deus, que estão nessa live comigo. O Senhor conhece o secreto e o oculto do coração. O Senhor sabe, meu Deus, o que os teus filhos estão temendo. O Senhor sabe, meu Deus, o que eles têm enfrentado, meu Deus. Tantas afrontas, tantas perseguições. Muitas vezes, meu Deus, tanto descaso, meu Deus. Talvez eles gastaram tempo, Senhor, na tua obra e foram rejeitados, meu Deus. Pessoas que deveriam, Senhor, escolher Jesus, escolheram, Senhor, o ladrão da cruz. Meu Deus, eu sei que existem pessoas que estão com o coração magoado, meu Deus, porque foram rejeitados. Mas o Senhor, meu Deus, também foi rejeitado. Nós não podemos, meu Deus, ficar frustrados pela rejeição. Nós já sabíamos, meu Deus, que nós íamos sofrer rejeição.
Nós já sabíamos, meu Deus, que nós íamos sofrer afrontas, meu Deus. Que o Senhor venha fortalecer, Senhor, o coração dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura, Senhor, a alegria dos teus filhos. Restaura mesmo, Pai. Eu sei que o Senhor fez uma grande obra hoje. Eu sinto. Ele fez uma grande obra na tua vida. Prestem atenção. O Senhor está falando de novo. Prestem atenção o que o Senhor vai falar com você hoje. Essa semana. Presta atenção. E se você der crédito a essa pregação, você vai ver que o Senhor vai continuar falando pela obediência da palavra dele. E o Senhor vai ativar o seu ministério novamente. E você vai ter revelações tão profundas e experiências tão magníficas que você vai ficar maravilhado com aquilo que o Senhor está falando com você. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Orem por mim, eu vou estar orando por vocês. E como igreja nós vamos chegar lá, no dia da redenção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estão aqui, que vão assistir posteriormente. Essa palavra é para você também. Se você receber, você vai tomar posse. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.